Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia, drama e fantasia de 2014, chamado Premature. Alerta de spoilers a seguir. Enquanto tem um sonho doce com uma linda garota em cima dele, Rob Crabble, que está no último ano do ensino médio, acorda quando a sua mãe, Annie, de repente entra em seu quarto. Annie tem vergonha de ver o seu filho quase sem roupa e pede que ele jogue os lençóis na lavanderia. Quando ela sai, Rob olha para baixo e percebe por que ela agiu daquela maneira. Depois disso, Rob se prepara para a escola e conversa com seu pai, Jim, sobre a sua entrevista para admissão na Universidade de Georgetown. Jim dá a Rob a sua antiga faixa de quando ele remava na equipe de Georgetown, e ele tem certeza de que seu filho o deixará orgulhoso. A caminho da escola, Rob cumprimenta timidamente a sua colega Lisa, mas a garota simplesmente o ignora e sai com as suas amigas. Então, um amigo de Rob, Stanley, cai do telhado e casualmente caminha até ele com a sua bicicleta, dizendo que estava com Lisa e ela lhe deu um bom momento. Ele também diz a Rob que ele vai adorar dormir com alguém, e depois pergunta o que ele vai fazer se falhar na entrevista. No entanto, Rob não se importa com isso e vai para a escola. No campus, Rob e Stanley cumprimentam a sua outra amiga Gabrielle e o seu vizinho inteligente Arthur. Um professor, Sr. Hughes, também fala com eles, mas Arthur pede dinheiro para fazer o plano de aulas para ele. Antes de ir para a aula, Gabrielle e Rob discutem seus planos para aquela noite. Eles querem tomar uma cerveja enquanto assistem ao concurso de soletração, mas enquanto conversam, Rob não consegue deixar de notar uma bela garota chamada Angela. Infelizmente, Rob acaba se molhando quando um jogador de vôlei, Tommy, está brincando com a pistola de água perto dele. Quando o atleta sai com seus amigos, Rob percebe que não foi molhado com água. Então, Gabrielle instrui Stanley a ir até os achados e perdidos e conseguir outra calça para Rob. Gabrielle também lembra Rob de permanecer calmo durante a sua entrevista, dizendo que tudo vai ficar bem antes de ir para sua sala de aula. Momentos depois, Stanley dá a Rob uma bermuda feia. Depois disso, ele aconselha Rob a ir ao banheiro para se divertir enquanto pensa em Angela, que acabou de entrar na biblioteca. Angela se aproxima deles e conversa com Rob, perguntando se eles poderiam marcar uma sessão de reforço de emergência em sua casa naquela noite. No entanto, Rob recusa porque ele deveria encontrar Gabrielle à noite, entristecendo Angela. Então, Stanley intervém e diz a Angela que Rob reorganizará sua agenda e se encontrará com ela. Angela aprecia isso e, antes de partir, ela elogia o terno de Rob. Depois disso, Stanley convence seu amigo a se encontrar com Angela naquela noite e se livrar de Gabrielle, mas Rob se recusa. Então, durante a aula, Rob é chamado ao escritório do diretor e Stanley desenha em seu papel de anotações para a entrevista. No corredor, Rob explica a Gabrielle por que ele está usando aquela bermuda de ginástica enquanto caminha com ela. Rob está nervoso com a sua entrevista, mas Gabrielle está certa de que ele vai se sair bem. Durante a sua entrevista, Rob pede desculpas ao entrevistador Jack Roth pela sua bermuda. Felizmente, o homem não se importa e também não vê o que está desenhado nos papéis de Rob quando ele os amassa. Jack diz a Rob para responder às suas perguntas honestamente, mas ele chora de repente quando se lembra da sua falecida esposa. Ainda assim, Jack tenta continuar com a entrevista, soluçando enquanto pergunta a Rob sobre seus estudos e falando sobre a mulher que ama. Inseguro sobre o que fazer, Rob dá a Jack a faixa de cabeça do seu pai, que o cara usa para limpar o nariz. Momentos depois, Rob informa a Stanley que foi mal na entrevista. Entretanto, Stanley diz a ele que ainda pode entrar em Georgetown, acrescentando que se não rolar, ele deve apenas se concentrar em Angela. Então, Rob se aproxima de Angela e lhe diz que pode lhe dar aulas antes de cancelar os seus planos com Gabrielle, dizendo que não está se sentindo bem. Rob se sente mal por mentir para Gabrielle, mas Stanley não se importa com isso. Ele quer que Rob pense sobre a sua noite com Angela, e eles passam alguns minutos decidindo qual preservativo comprar. Infelizmente, Rob é atropelado por um carro a caminho da casa de Angela, mas o motorista não o ajuda e apenas acelera. Ao chegar na casa de Angela, Rob fica confuso quando vê um homem fumando na porta. O cara, Uzi, pergunta se ele está lá pelas garotas. Então Rob diz que é o tutor de Angela. É quando Angela sai e convida Rob para o quarto dela, pedindo que ele se sente em sua cama. Quando Angela toca na perna de Rob,
Ele de repente se assusta e faz com que ela derrame vinho em cima dela. Por causa disso, Angela troca de roupa e confessa que só pediu a Rob que lhe desse aulas porque gosta de estudar com ele. Eventualmente, Angela beija Rob, mas quando a garota põe a mão em suas calças, ele termina bem cedo. Estranhamente, logo depois disso, Rob acorda na cama no exato momento em que a mãe dele entra. Rob não tem certeza de como isso aconteceu e vai se arrumar para a escola. Mas ele fica ainda mais confuso quando seu pai fala com ele sobre a entrevista mais tarde. Mais uma vez, seu pai lhe dá a sua antiga faixa e Lisa o ignora pela segunda vez. Então, Rob toca no rosto de Stanley quando ele compartilha a mesma história sobre Lisa, deixando seu amigo intrigado. Quando chegam à escola, Rob observa o ambiente e percebe que as mesmas coisas que aconteceram no dia anterior estão acontecendo novamente. Entretanto, desta vez ele consegue evitar Tommy quando o cara tenta acertá-lo pela primeira vez com a sua pistola de água, mas não consegue impedir a segunda. Então ele diz que vai usar a bermuda de ginástica quando Gabrielle pedir a Stanley que vá até os achados e perdidos para procurar uma calça. Na biblioteca, Rob conta a Stanley que sonhou com aquele dia e acrescenta que Angela quer dormir com ele. Nesse momento, Angela se aproxima e pede a Rob que lhe dê aulas naquela noite. Ele também compartilha com Stanley na aula que ele falhou na entrevista e arruinou o seu tempo com Angela. Então, durante a entrevista, ele só observa Jack chorando. Depois disso, Rob vai à clínica e explica à enfermeira o que está acontecendo com ele, mas decide ir embora quando um dos pacientes vomita de repente. Então, Rob recebe uma mensagem e percebe que não cancelou seus planos com Gabrielle antes de comprar um preservativo com Stanley. Infelizmente, ele também é atropelado por um carro novamente e vê Uzi o observando com Angela enquanto ele termina rapidamente. Pela segunda vez, tudo o que aconteceu no outro dia se repete desde o início. Então ele consegue evitar o carro que o atropelou, mas acaba sendo atropelado por outro. Ao mesmo tempo, ele ainda termina rápido demais com Angela e não pode deixar de se sentir frustrado quando acorda em sua cama. Por causa disso, Rob vai até a casa de Stanley e encontra a Lisa. Então, ao saber do sonho de Rob, Stanley diz que a sua virgindade está lhe deixando louco. Rob está assustado porque tudo parece real demais, e é quando Lisa aponta que parece uma desordem ilusória, acrescentando que ele só precisa de algumas pílulas antipsicóticas. No entanto, Stanley acha que Rob ficará bem quando eles dormirem com Lisa ao mesmo tempo, mas a garota simplesmente se recusa. Lisa então diz aos meninos para seguirem em frente apenas os dois. Quando Annie entra no quarto de Rob novamente, ela diz imediatamente ao seu marido o que está acontecendo com o filho deles. Rob ouve tudo e tenta pensar em seu sonho recorrente, mas quando ele percebe o que acontece depois de terminar, ele pega o seu laptop e vai para um site adulto. Claro que ele termina rápido novamente, então quando a sua mãe entra em seu quarto, ele diz que vai começar a lavar a sua própria roupa. Na escola, Rob se apressa para falar com Gabrielle, que se pergunta por que ele está vestido tão casualmente para sua entrevista. Rob então tenta contar a Gabrielle sobre o seu problema, mas quando Tommy atira nele com uma pistola de água novamente, ele fica furioso e quebra o brinquedo do atleta. Gabrielle imediatamente o detém, mas Rob está muito chateado e xinga os jogadores de vôlei. Infelizmente, os atletas ficam ofendidos quando Rob zomba do seu esporte, então eles o perseguem pelos corredores. Enquanto Rob corre, ele diz a Angela que não pode dar aulas a ela, antes de se trancar em uma sala de aula. Entretanto, os caras eventualmente o encontram, e depois de ver algo escrito em uma cadeira, Rob decide se divertir novamente. Os atletas não podem acreditar no que Rob está fazendo, mas quando ele termina rapidamente mais uma vez, ele acorda em sua cama e ignora sua mãe. Apesar de se sentir constrangido, Rob está feliz por nada ter acontecido com ele. Antes de ir para a escola, Rob pergunta ao seu pai por que ele quer que ele vá para Georgetown. Então, Jim diz que foi onde ele conheceu Annie, e ao ouvir isso, Rob lhe diz que não precisa de incentivos para a entrevista e vai embora. Então, Stanley e Gabrielle não podem deixar de notar as mudanças no comportamento de Rob quando o cumprimentam na escola, mas apenas tentam ignorá-lo. Momentos depois, Rob leva um carrinho de golfe para o corredor, se sentindo como se pudesse fazer o que quisesse. Então, quando o monitor do corredor o para, Rob pede a uma garota que sai escondida da sala de aula para beijar o rapaz, só para que ele possa continuar se divertindo. Ele também convida Gabrielle a se juntar a ele para fumar com ele no ônibus escolar, onde eles falam sobre como se tornaram amigos.
Depois disso, Rob usa o banheiro da sala dos professores e deixa o Sr. Hughes enjoado. Então, ele dá bons conselhos a Jack durante a sua entrevista e deixa o cara dirigir no carrinho de golfe, deixando Stanley preocupado. Então, Rob revela a Stanley que já lhe contou o que está acontecendo com ele dias atrás. Depois, ele se certifica que os seus amigos vejam ele apertando o peito da sua professora. No refeitório, Rob dá um soco numa menina, Sally, pelo que ela fez com ele quando eles eram crianças. Infelizmente, Sally revida e Rob acaba no chão. Ficando sem opções, Rob aperta o peito de Sally quando Stanley lhe diz, então a garota lhe dá vários pontapés na virilha. Por causa do que aconteceu, Rob é levado para o escritório do diretor Hansen. O diretor diz a Rob que os policiais estão vindo atrás dele, contando o que ele fez com Sally, com a professora e até mesmo com o monitor. O diretor Hansen também informa a Rob que os seus pais estão a caminho da escola, deixando o rapaz desesperado para escapar da situação. Sem outra escolha, Rob pega a maionese na mesa e começa a se divertir. Depois corre para fora quando o diretor vê o que ele está fazendo. Segundos depois, Stanley salva Rob de Sally e o leva para o vestiário das meninas. Ele instrui Rob a se esconder e Rob imediatamente decide recomeçar o seu dia. Infelizmente, Rob luta para terminar e diz a Stanley que ele tem que fazer isso sem explicar o motivo. Então, Stanley tenta ajudar falando com ele como uma garota. Mas Rob logo percebe que é inútil e decide se entregar. Entretanto, Sally chuta as bolas de Rob antes que ele possa sair, e estranhamente isso faz com que o trabalho seja feito. Quando Rob acorda em sua cama, ele pragueja tão alto que a sua mãe pensa que ele está falando com ela. Então ele vai à escola de mau humor, cancela seus planos com Gabrielle e ignora o Sr. Hughes e Tommy quando passa por eles. Stanley só tenta apoiar o seu amigo e diz que fará qualquer coisa por ele. Então Rob o abraça e se sente um pouco melhor. Depois disso, Rob concorda em dar aulas para Angela naquela noite, então ele é chamado ao escritório do diretor para sua entrevista, mas Gabrielle não está esperando por ele no corredor desta vez. Infelizmente, Rob não tem vontade de responder às perguntas de Jack e desperdiça sua chance de entrar em Georgetown. Naquela noite, Rob visita Gabrielle em casa e revela o que realmente está acontecendo com ele. Infelizmente, Gabrielle não acredita em Rob e pede que ele lhe conte novamente sobre o seu sonho recorrente no dia seguinte. Além disso, ela instrui Rob a mencionar o seu sonho sobre Abraham Lincoln para fazê-la perceber que ele está dizendo a verdade. Então ela sugere pedir ajuda a Arthur e vai até a casa dele com Rob, onde a avó do garoto o ataca, dizendo a palavra Hadougar. Quando Rob perde o equilíbrio, ele acidentalmente cai em cima da avó de Arthur e a deixa inconsciente. No entanto, a velha mulher ainda não terminou e ataca Rob novamente. Então, a mãe de Arthur e Gabrielle se colocam entre ela e o garoto. Ao mesmo tempo, a mãe de Arthur fica muito perto de Rob e não falta muito para que ele volte novamente para sua cama naquela manhã. Na escola, Rob obriga Arthur a ajudá-lo com o seu problema e o segue até o banheiro. Lá, ele enfia a cabeça de Arthur no vaso sanitário e pergunta o que significa Hadougar. Então, o menino diz que ele acha que significa maldição. Rob exige saber como quebrar a maldição, mas Arthur diz que não tem ideia de como ajudá-lo. Em seguida, Rob revela a Gabrielle e Stanley que ele está amaldiçoado. Ele também diz que o seu dia vai continuar se repetindo e menciona o sonho de Gabrielle sobre Abraham Lincoln, acrescentando que ele já lhe contou sobre o seu problema na noite anterior. Enquanto isso, Stanley aponta que uma maldição é o universo tentando fazer uma pessoa acertar. Então ele aconselha Rob a descobrir o que criou a maldição e consertá-la. Com isso, Rob percebe que ele precisa lidar com Angela. Momentos depois, Rob diz a Angela na frente dos seus colegas de classe que ele lhe dará aulas naquela noite, deixando Gabrielle desapontado. Então ele pede a Stanley que o ensine a agradar uma mulher antes de ir à casa de Angela e curtir com ela. Infelizmente, Rob logo percebe que Angela só quer que ele faça suas tarefas e também percebe que ele não deveria estar ali. Lá fora, Rob encontra o seu pai esperando por ele e lhe diz que sabe que ele falhou na entrevista. Jane então leva o seu filho a um hotel para se encontrar com Jack novamente e ele lhe pede um uísque. Então, Jim sai rapidamente para buscar as bebidas e quando ele volta, Jack pergunta a ele por que ele quer que Rob vá a Georgetown. Sem hesitar, Jim diz que ir para lá foi a experiência transformadora da sua vida, acrescentando que Georgetown lhe deu uma bolsa de estudos. Depois, Rob se levanta para pegar mais bebidas e vê o concurso de soletração na TV.
Então ele percebe que gosta de Gabrielle e confessa ao seu pai que não quer ir a Georgetown. Sem outra escolha, Jean apoia o seu filho e se prepara para partir com ele. Jack também se junta a eles e os três se dirigem para a casa de Gabrielle. Alguns minutos depois, Jack e Jean aplaudem Rob a entrar no quarto de Gabrielle pela janela. Rob se explica a Gabrielle e diz que não dormiu com Angela, se recusando a ir a qualquer lugar quando a sua amiga lhe pede para sair. Chateada, Gabrielle tenta fazer Rob terminar e tira sua camisa só para que ele a deixe em paz. Mas o pai dela entra bem na hora. Envergonhado, Rob rapidamente esclarece que ele não está tentando tirar vantagem de Gabrielle, e a garota acaba vestindo a camisa. Na frente do pai de Gabrielle, Rob admite o quanto ele gosta dela. Entretanto, Rob está ciente de que ele desperdiçou a sua chance de estar com Gabrielle e começa a sair pela janela. Enquanto isso, o pai de Gabrielle dá um tímido sermão em sua filha sobre estar em um relacionamento, mas a menina diz que ficaria mais à vontade para falar sobre isso com a sua mãe. Quando seu pai sai, Gabrielle impede que Rob saia e pede que ele assista ao concurso de soletração com ela. Então eles se beijam e Gabriela admite que estava sempre esperando que eles fossem os primeiros um do outro. Então eles acabam fazendo amor, mas quando Rob termina, ele não pode acreditar que ainda está na cama de Gabrielle. Finalmente, Rob percebe que quebrou a maldição, dizendo que está exatamente onde deveria estar. Ao mesmo tempo, Gabrielle diz que eles deveriam ter feito algo assim antes. Então eles vão para o segundo round. No dia seguinte, Jack entrevista Angela e pergunta por que ela quer ir para Georgetown, mas a garota nem sabe o que é isso. Além disso, Jack não está mais triste por causa da sua esposa e alegremente diz que ela já está morta. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.